Salve, salve filhotinho! Seja bem-vindos, amigos, filhote. Vamos fazer uma revisão para ti, oitavo ano. Meu Deus, vai ser muito forte, tá, filhote? Mas antes, se inscreve no nosso canal, dá o like, compartilha, tá? Para o nosso trabalho crescer, tá, filhote? Filhote, ponto importante para tua atividade, tá, filhote? Guerra comercial Estados Unidos, China, tá certo, filhote? Então veja, é importante que você tenha noção aqui desse gráfico, tá, filhote? Esse gráfico mostra a relação entre Estados Unidos e China, tá, filhote? Então veja, tá? Observa que nos Estados Unidos ele está, tá, filhote, exportando. Olha que top, tá, filhote? Ele está exportando, tá? Exportando para a China, tá? Esse montante, tá? Agora observa, filhote, em contrapartida, se você observar, os Estados Unidos está importando, tá? Está importando da China esse montante. Se você comparar, filhote, você vai ver então que os Estados Unidos ele compra muito mais do que vende para a China. Logo, observa que os Estados Unidos ele vai ter então o que nós chamamos, tá? Fica atento nisso aqui, filhos, tá? Ele vai ter o que nós chamamos de uma balança comercial, tá? Essa balança comercial, ela é uma balança comercial negativa, ou seja, não é favorável. Então, eu vou ter uma balança comercial negativa, tá? O que eu te expliquei em sala de aula, que nós chamamos de uma balança comercial deficitária. Então, eu vou ter aqui um déficit, tá? Então, eu vou ter aqui um déficit, tá, filhotinho? Ou seja, a balança comercial é negativa, tá? Se você observar, tá? Se você observar, olha, fica tenso aqui, cara, tá? Para a China, tá? A balança comercial, ela é positiva. Então eu vou ter uma balança comercial positiva. E tu sabes que quando a balança comercial é positiva, ela é a superávit. Então eu vou ter aqui um superávit, tá? Ou seja, superávit é quando eu estou vendendo mais e comprando menos, tá certo, filhote? Então isso é um ponto importante, tá? Então, a balança comercial para os Estados Unidos é negativa, para a China ela é positiva. Meu Deus, tá? E isso aí começa a ruir a economia americana, a hegemonia americana perante a China, tá certo? E aí que entra um ponto importante, tá, filhotinho? Então aqui em 2018, tá, filhote? Então em 2018, tá? Então a partir de 2018, tá? O Trump, o governo do Donald Trump, ele vai, tá? Criar uma estrutura, olha que top, tá, filhão? Então, ele vai criar uma estrutura que a gente vai chamar aqui do, tá? Presidente americano Trump, tá? Ele vai propor para tentar quebrar essa balança comercial para a China e negativa para os Estados Unidos, ele vai tentar reverter a situação a, a partir de uma política protecionista. Então, vou ter uma política protecionista. Ou seja, de proteger o seu mercado interno, tá? Como é que ele vai fazer isso, Bruninho? Alok, o Águia de Fogo. Ele vai fazer isso, tá? Aumentando, aumentando, aumentando
as tarifas, tá? As tarifas para quê, Bruninho? Para os produtos chineses, tá? Em 50%, tá? Não é que ficou caro, ficou mais caro, filhote. Isso é um ponto importante, tá, filhotinho? Então observa, tá? Isso quer dizer, tá? Em que um americano ele vai ter então dois produtos iguais, um produto americano e um produto chinês, tá? Ele percebe, opa, produto chinês ele é mais barato, então eu vou preferir importar, comprar da China. Mas com um aumento de 50% de imposto, esse produto chinês que estava barato, ele fica mais caro. Logo, a população americana deixa de comprar o produto chinês e passa a comprar o produto americano. Tá certo, filhote? E aí, então, isso traz uma sensível modificação, tá? E aí, então, esse comércio mundial com a China, ele tende a diminuir, porque a importação ficou mais cara. Tá certo, filhote? Tá? Mas só que veja bem, toda ação vai ter uma reação. E aí é o ponto da guerra comercial. Por quê? Porque da mesma forma que o governo americano sobretaxou os produtos chineses, tá? O governo chinês ele vai adotar uma política. Não te esqueça que é importante. Olha lá a questão de ação de filhotinho. Eu vou ter aqui a chamada retaliação. Tá? Ou seja, o governo chinês passa a retaliar essa postura americana, tá certo? E essa retaliação, esse contra-ataque, tá? Esse contragolpe, ele vem através também do aumento, tá? Do aumento, tá? Das tarifas, tá? Das tarifas, beleza? Dos produtos, dos produtos americanos, beleza? E aí veja, fica para os chineses mais caro comprar o produto americano. Veja que os Estados Unidos já tinha, em comparação à China, uma exportação menor. E com a China aumentando o imposto para o produto americano, a tendência é que esse valor também diminua. Ou seja, os Estados Unidos também passa a perder com essa política, tá certo? Então essa política ela tem dois lados e aí os dois vão ter que ceder. Muito mais dos Estados Unidos, dependente dos produtos chineses, refém do comércio da China, fica muito mais dependente, até principalmente a soja, os produtos agrícolas americanos, que são vendidos da China, mas a China vai deixar de comprar porque vai aumentar os impostos e também pode levar prejuízos econômicos aos Estados Unidos. Então é uma guerra de gigantes, tá certo? Onde todos saem perdendo, inclusive o comércio mundial, tá certo? O que acontece com esses dois países vai reverberar e vai chegar também nas outras economias, já que nós vivemos em um mundo globalizado onde há uma interdependência dos países, tá certo? Se houver uma crise nos Estados Unidos, essa crise vai atingir outros países que estão ligados a ele. Se houver uma crise econômica na China, vai afetar também os outros países. Portanto, essa guerra comercial, ela não é boa nem para os Estados Unidos, nem para a China e nem para o mundo, tá certo? Mas, como você pode observar o gráfico, a China tem um poder ainda maior porque ela consegue vender mais para os Estados Unidos, tá certo, filhotinho? Agora observa, tá, filhote? Esse é um ponto importante, tá? A relação comercial Estados Unidos e China, tá? Aí nós temos aqui, um outro ponto que é importante para nossa provinha, tá, filhote? Você não pode esquecer, tá?
que é justamente a questão do México, tá? E aí, quando nós temos o México, é importante você perceber, tá, filhotinho, a questão, tá, desse ponto aqui, tá? Isso, vamos trabalhar aqui. Então, nós temos aqui o México, tá? Então, vamos fazer aqui, tá? Bonitinho aqui. O único que desenha mapa, o único que tem canal, beleza, pai? Isso, tá? Aí você vai ver aqui, beleza, tá? Ah, Bruninho, você é demais, Bruninho. Ah, não consegue desenhar com a mesa. Eita Deus, meu Deus, Bruninho. Vamos lá, tá? Então aqui nós temos o México, tá, filhotinho? É importante você estar atento nisso aqui, gatão. Olha lá, meu Deus, tá? Olha que top, tá? Tá? Beleza, aqui nós temos o México, tá? E aí que nós temos, tá, filhotinho? Vamos lá. Olha só, gatão. Fica atento, tá? Então você tem aqui o México fronteira com os Estados Unidos, tá certo? E o grande problema aí no México é justamente a questão da chamada migração ilegal, né? Então nós temos aqui a questão dos fluxos migratórios, tá? Esses fluxos migratórios, eles estão apontados para os Estados Unidos. Logo, o México ele é uma porta de entrada para os Estados Unidos, tá certo, filhote? Agora observa, tá? Essa migração ilegal para os Estados Unidos é um grande problema para os Estados Unidos. Tem um custo econômico, tá certo? E essa migração, ela principalmente no governo Trump, ela vem sendo duramente a, é, retalhada, vem sendo duramente criticada. E aí, uma forma do governo americano tentar coibir esse fluxo migratório é criando justamente nessas regiões aí, tá? Aquele famoso muro ou a cerca que separaria a fronteira com o México, tá? E os Estados Unidos, tá certo? Então esse muro ou a cerca, ela não foi concluída. Tem parte da fronteira que você tem a preço da cerca, mas o governo Trump ele não conseguiu implantar, mas fazia parte da sua proposta de campanha eleitoral, correto, filhote? Fazer essa cerca, esse muro, tá certo? Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante, quando você fala dessa questão aí, você entra agora com a presença da instalação das chamadas indústrias maquiladoras, tá? Então aqui você tem a presença do que nós chamamos de indústrias, tá? As indústrias pontinho maquiladoras, tá? Indústrias maquiladoras, tá, gatão? Então, um ponto importante, tá? As indústrias maquiladoras são indústrias norte-americanas, tá? Indústrias poupadoras de mão de obra, tá? Altamente poluidora, tá? Do período da segunda revolução industrial, tá certo? Essa indústria poluidora, essa indústria maquiladora, ela tem como objetivo, sobretudo, se aproveitar da mão de obra, a mão de obra barata do México, então é um ponto importante, tá certo? Eu transfiro essa indústria para o norte do México, justamente próximo à fronteira com os Estados Unidos. Isso é um ponto importante, tá, gatão? Não pode perder. Também é importante você salientar que essas maquiladoras elas são facilitadas justamente porque não existe uma barreira comercial, já que esses dois países estão inseridos naquele bloco econômico chamado de NAFTA, onde eu tenho uma livre circulação, chamada uma zona de livre comércio, tá certo, filhotinho? Mas ao mesmo tempo, essas indústrias maquiladoras, elas vão ter a função, tá? Elas vão ter a função de absorver essa mão de obra mexicana. Com isso, eu consigo impedir, tá? Impedir ou minimizar a imigração ilegal,
tá, gatão? Então esse é um ponto importante que você não pode esquecer, tá, filhote? Então eu vou ter aí uma forte absorção dessa mão de obra, consigo minimizar esse fluxo migratório. Então esse é um ponto importante que você não pode esquecer, tá, filhotinho? Tá? E aí, o que acontece? Eu transfiro a produção para o México, tá? Não pago imposto, produzo mais barato e transfiro de volta para os Estados Unidos sem pagar imposto por causa do NAFTA, tá? Então essa questão é importante, essa circulação você não pode esquecer, tá certo? Fazer essa relação da maquiladora com NAFTA, beleza? Isso aí você também não pode esquecer, tá, filhotinho? Tá? Não pode esquecer também, tá? Que nessa região aqui, olha que top, gatão, tá? Essa região aqui, tá? Essa região aqui, então, filhote, essa região aqui, tá, filhotinho de amarelo, é uma região importante, tá? Então você não pode esquecer, tá, que essa região aqui, gatão, ela é marcada, tá, pela presença de uma região, tá? Isso aqui é muito forte, meu Deus, Bruninho, só tu, Bruninho, vamos lá, tá? Não perde isso aqui, filhote, tá? Então eu vou ter aqui a presença, meu Deus do céu, tá? A presença daquela região que você conhece como Golfo, tá? Que você conhece como Golfo do México, tá? E aí você não pode esquecer, tá, filhote? Essa região do Golfo do México é aquela região em que você vai ter, meu Deus, tá? Você vai ter aquilo que nós chamamos em sala de aula de um polo, tá? Petroquímico, petroquímico, tá? E o polo petroquímico é onde você tem a exploração de petróleo, tá? Importantíssimo, tá, filhote, para tua prova, tá? Então aí você tem aquela parte de localização das atividades industriais, tá? Você não pode perder isso aí, filhote, tá? Então é importante, tá? Você vai ter as maquiladoras, você vai ter o norte do México, você vai ter a imigração ilegal, tá? Aquela cerca, aquele muro, tá bom, filhote? Você vai ter a absorção da mão de obra barata, impede a imigração ilegal, tá? Mas veja que também o México ele não tem só maquiladoras, tá? Ele tem uma economia bastante diversificada, com essa atividade petroquímica, a exploração de petróleo no Golfo do México, tá? E aí nós temos também o seguinte, filhote, tá? Essa região, tá, mais centralizada, aonde tem a presença daquele altiplano, a meseta, né? Você vai ter a cidade do México, maior ocupação, concentração da atividade industrial, tá certo? Mas quando você chega aqui no sul do México, tá, filhote? Quando você chega aqui no sul do México, tá? Principalmente nessa região aqui, tá? Principalmente nessa região aqui, você vai ter a presença, tá? De uma região que nós chamamos, tá? Em sala de aula, meu Deus, tá? Nós chamamos em sala de aula, você não pode perder isso aqui, filhote, tá? Questão tia Sandy, Bruninho, tá? Então eu vou ter aqui, gatão, olha lá, eu vou ter aqui aquela famosa cidade de Chiapas, tá? Não perde, filho, tá? Essa região aí de Chiapas, meu Deus, muito forte, tá, filhão? Essa região aqui de Chiapas, ela é uma região em que eu vou ter a formação de uma população, olha só que top, tá, filhão? Uma população, meu Deus, Bruninho, vou ter aqui a formação de uma população camponesa, tá? Então eu vou ter aqui a formação de uma população camponesa. Olha que top, Bruninho, tá? Uma população camponesa
uma população camponesa. Meu Deus, muito forte, Bruninho. Tá? Essa população camponesa, tá, também formada por maioria de uma população indígena, tá, passa por um processo de empobrecimento. Meu Deus, muito forte, não perde. Traz a tua caravana, filhote, que vai ser muito forte, tá? Eita Deus, filhotinho, essa população camponesa, tá, indígena, tá, ela passa por um empobrecimento, tá? Principalmente porque com a entrada do México no NAFTA, tá, as empresas transnacionais de alimentos passaram a se apropriar das terras baratas do México, tá? E esse camponês ele acaba ficando sem suas terras, sem sua produção familiar, sem aquela cultura tradicional do milho, da batata, tá certo, filhote? E o México passa a produzir para exportação, commodities, tá? E aí então, em função dessa ausência do Estado, tá? Em função desse empobrecimento da população, beleza, gatão? Você vai ter o nascimento de uma luta social. Essa luta social desses camponeses vai se dar através da organização do chamado Exército Zapatista de Libertação Nacional, tá? Em homenagem ao Emiliano Zapata, eles criam esse grupo armado que passa a lutar pela a independência, entre aspas, do México. Essa independência mexicana seria nada mais, nada menos do que a reivindicação do exército zapatista de que, Bruninho? Tá? Uma reivindicação, sobretudo, aonde eles defendem a saída, tá? A saída do México, a saída do México do NAFTA. Perfeito? Então eles vão pregar a saída do México do NAFTA. Tá ok, filhotinho? Meu Deus, tá, gatão? Também eles defendem, tá? Que está inserido nessa proposta, né? Do fim do neoliberalismo. Beleza, gatão? Então, filhote, muito forte, hein? Muito forte, filhote, não perde. Então, para botar muito fácil, pouco conteúdo para você fechar, tá, filhote? Então, veja, tá? Importantíssimo essa questão da localização, tá? Então, por isso eu fiz questão aqui do mapa, para você estar atento, porque esse mapa do México, tá? Ele é importante. Então, você tem que localizar maquiladoras, fronteira norte do México, tá? Localizar o Golfo do México, localizar a cidade de Chiapas, no México, tá certo? Também é importante você lembrar daquela cidade que a gente botou e destacou aqui, né? Que nós chamamos de Tijuana, né? Aquela cidade que nós chamamos de Tijuana, uma cidade extremamente pobre, localizada na fronteira norte do México. Importante você lembrar que essa região está muito próximo daquela cidade, né? Perdão, do estado da Califórnia, está muito próximo do estado da Califórnia. Então a migração vai para essa região hoje em dia, principalmente ali na cidade de San Diego, tá certo? Então essa entrada hoje ela tem essa rota muito forte por Tijuana, tá? Então é verdade que algumas empresas americanas já estão se instalando em Tijuana, porque é um bolsão de pobreza muito grande
E quanto maior a pobreza, maior o fluxo migratório, você não pode esquecer, tá certo, filhote? Também fica atento nessa dica aqui, ó. Meu Deus do céu, filhote, fica atento nessa questão interessante, tá? Então, toda vez que tem fluxos migratórios da América Latina para os Estados Unidos, tá? Então, tem fluxo migratório, não é só do México, tá? Pode ser de Cuba, pode ser do Brasil, qualquer fluxo migratório, tá? Essa população, tá? Ela vai então, essa população de imigrantes, tá? Mesmo que ilegal, tá? O que eles querem? Eles querem guardar dinheiro, tá? Querem guardar dinheiro, é o sonho americano, muitas vezes para voltar para o seu país de origem abrir negócio, tá certo? Mas é importante você observar, tá? Que como a moeda americana ela é muito mais valorizada, tá certo? O que eles fazem? Esses imigrantes mexicanos, eles enviam, olha que top, pega a visão. Eles enviam a parte dos seus ganhos para as famílias que ficaram no México. Tá certo, filhote? Então é importante você estar atento a isso, tá? Então deixou o pai, deixou a mãe, às vezes deixou a esposa, os filhos no México. Então, o que eu ganho nos Estados Unidos, parte desse dólar volta para o México. Então eu vou ter uma espécie de dolarização da economia mexicana que vai justamente dar um gás no México, tá? Vai justamente dar um grande empurrão na economia mexicana. Então esse dólar que vem dos imigrantes, tá? Por isso que o governo americano é muito duro em relação a essa questão da migração ilegal, porque você tem essa dolarização no México, tá? E aí quando você converte o dólar para a moeda mexicana, dentro do México isso tem um valor muito grande, um poder de compra muito grande. Então esse é um ponto importante, tá, filhote, para a tua prova. Não esqueça esse detalhe dessa dolarização que ocorre no México quando essas famílias enviam dinheiro de volta para o México. Então esse é um ponto muito importante que você também não pode esquecer, tá certo, filhote? Aí você lembra lá, tá? Que nós temos aqui aquele ponto importante, tá, filhotinho? Que é justamente a questão que a gente vai abordar agora aqui para ti, para você não esquecer, que é justamente aquela palavra retaliação que a gente falou ainda agora, tá, filhote? Aquele ponto é importante, tá? E aí você tem que estar atento, tá, filhote? E aí, esse é o caráter. Para fechar, filhote, tá? Então, veja, impedir a imigração ilegal é um fator geopolítico. Lembra lá? Então, tem aqui um fator econômico, mas eu tenho aqui um fator geopolítico. Lembra que eu te falei que isso aqui seria um fator, na verdade, um objetivo explícito, né? Você lembra disso que a gente falou em sala de aula? Teria aqui um objetivo explícito da maquiladora, e aqui eu teria um objetivo implícito. Por isso que o termo é maquiladora, né? Que é para maquiar, esconder a verdadeira realidade ou para esconder o verdadeiro objetivo da maquiladora, né? Que é justamente tá impedindo essa migração ilegal. Tá certo, filhote? Um grande abraço, até a próxima. Valeu, filhotinho!